Louvado seja Deus. Podem sentar. Que Deus nos abençoe abundantemente, abençoe a sua vida, a sua casa, sua alma, seu espírito, que você possa se sentir muito à vontade hoje para clamar a Deus, invocar o poder de Deus e sair daqui no mínimo 10 vezes melhor do que você entrou, em nome de Cristo. Receba da palavra, tenha comunhão com Deus, e tendo comunhão com Deus, portas, oportunidades, o Senhor Deus abrirá para a gente aqui hoje. Pastor, eu vim para cá hoje carregado de aflições. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, ela vai fazer com que as aflições, as preocupações, o desânimo, as angústias sejam arrancadas do seu coração. Deus tem poder para mudar qualquer realidade que, vamos dizer assim, seja algo desconfortável para a gente hoje. Financeiramente, Deus pode te abençoar. Espiritualmente, também pode te abençoar. Na vida familiar, também. Na vida profissional, também. Basta uma coisa: abrirmos o coração, deixarmos a palavra de Deus entrar. Quando a palavra entrar, é Deus entrando em nosso coração. Aí você pensa na grandeza de Deus, na força que Deus tem, e você pode dizer: Deus está em mim. Se Deus está em mim, então eu sou capaz de vencer qualquer obstáculo que se me apresentar hoje, amanhã, depois, ou qualquer dia. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida agora. Quem crê, diga amém. Nós iremos para a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o pão de cada dia. Você sabia que basta para nós pedir isso para Deus? O pão de cada dia. Eu vou comentar algumas outras partes da Bíblia, mas se nós pedirmos hoje a Deus: Senhor, dá-nos o pão que nós precisamos para hoje, já vai ser o suficiente. Esse pão, no sentido alimento, força, capacidade, direção divina. Peça hoje. A gente vai passar por esse versículo da Bíblia, não iremos começar nele, mas Jesus ensinou a orarmos dessa maneira. Pão no sentido de alimento para a sua alma, vamos dizer assim, para a sua subsistência, para a sua permanência na batalha. Você precisa estar alimentado, fortalecido. Você se alimenta para continuar a jornada. Iremos falar um pouquinho sobre isso. E ao final da reunião, você vai pedir a Ele: Deus, dá-me o pão para esse dia. E pode crer que Deus vai te dar. Diga amém, pessoal? Pode acreditar. Aquele pão que sacia a tua fome, fortalece você para continuar no alvo, no objetivo que Deus já traçou para você, já planejou para que você alcançasse o melhor. Iremos começar no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Se você trouxe a Bíblia, abra ela então, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu falei quanto? Tá. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Há uma revelação importante sobre isso aqui que a gente vai procurar entender, colocar no nosso coração para que possamos viver melhor. Hebreus 11, 6. Quem já encontrou aí, diga amém. Amém. Diz a Bíblia: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, pessoal? É necessário, é indispensável que a pessoa tenha fé. Porém, qual é a visão que estamos tendo deste versículo hoje? Muitos de nós, devido às batalhas, às lutas que dia a dia a pessoa vai enfrentando, ela começa a dar ouvidos ao inimigo. E vai surgindo no coração dúvidas, insegurança, incerteza, e vem desespero. Sabe o que acontece nessa hora? Eu posso até ser uma pessoa de muita fé, porém quando vai surgindo essas coisas no meu coração, eu começo a perder a fé. Você começa a perder a sua fé, começa a se esvaziar, a fé começa a ser escoada. Eu estava cheio de fé, porém eu deixei de olhar para a palavra, eu deixei de estar em comunhão com Deus. A sua fé, vamos imaginar o nosso espírito como um reservatório aí da fé. Você parou de olhar para a palavra, deixou de olhar para a palavra de Deus, começa a perder a fé, ela começa a ser escoada, é como se tivesse e a fé começasse
ser escoada, começou a perder fé. No começo dá até para continuar. Mas com o passar do tempo, essa fé vai diminuindo, 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 que você vai se sentir impotente diante das situações. E aí eu fiz uma comparação de um tanque cheio de gasolina. Mas fiz uma outra comparação ainda, com o tanque cheio. Você já deve ter viajado para alguma região ou para algum local, visitado um parente num lugar novo, que você não estava ali, vamos dizer assim, você não estava tão familiarizado com a região, com a estrada, com o trânsito, com alguma coisa assim, e de repente a gasolina começou a dar indícios que você não chegaria ao seu destino. Você começou a olhar e parece que está diminuindo muito rápido, mas não é que está rápido, é que tinha pouco mesmo. E vai descendo, e começa a vir dentro da gente o que? Uma preocupação de não conseguirmos chegar. Começa a vir aquela preocupação. Primeiramente, quem já passou por isso? Perguntar ao contrário, né? Quem é que nunca passou por uma situação dessa? Eu contei um fato que aconteceu comigo, voltando de Campos do Jordão. Teve um ano aí. Conhece Campos do Jordão? Quem já conhece? Quem não conhece, vá, que é muito bom, mas leva dinheiro que é muito caro. É uma maravilha, mas leva dinheiro que é caro. Pastor, isso levou muito dinheiro. Não, eu consegui ficar lá na faixa. O sogro do meu cunhado tem uma casa lá. E aí falou assim, vamos todos. Falei, eu não quero ir não. Vamos, eu não vai pagar nada. Falei, então vamos. Aí fomos. Mudei de ideia na hora, poxa. Eu até falei, eu estava pensando em ir mesmo, já que você convidou, a gente vai. Ficamos lá. Na volta, você não conhece tanto o local. Na volta, saímos já um pouquinho tarde. Falei, então vamos, coloca a gasolina. Não, você olha, você deduz. Não, dá para andar bem, no meio do caminho eu paro no posto e coloco. Ai, que besteira. A gente vai e coloca. E saiu, e vai. Só que você não pensa que o trânsito pode dar uma segurada. Pode surgir um imprevisto, e vai. Só que começou a coisa a amarrar. E começou a... Meu Deus do céu. Aí já começou a vir uma preocupação da gasolina. E você vai, e vai caminhando, e vai levando, e vai indo, e o ponteiro descendo, e vai, você, meu Deus, me ajuda, pai. Aí você busca uma palavra de conforto em alguém que está ao lado, na esposa ou no marido, quando é a mulher que dirige. Será que a gasolina vai dar? Aí será que é a resposta que vem? Por que você não abasteceu antes de sair? Aí vem essa palavra de consolo, de conforto. Você já está precisando de alguém que concorde. Não, vai dar, fica tranquilo. Não. Já vem uma palavra dizendo assim, por que não pôs antes de sair? Continuamos o trajeto. Continuamos a jornada. E vai descendo. Aí você pensa o seguinte, não, mas Deus vai abençoar que não vai acender aquela luzinha amarela. Mas ela vai acender. Você só fala isso por... Né? Ela vai acender, e você vai um pouco mais, dirigindo e olhando, e vai a ansiedade aumentando, a confiança vai o quê? Diminuindo, a segurança vai acabando, você já começa a pensar, será que tem um sítio aqui perto, o pessoal vai ajudar? Você já começa a pensar 1000 coisas, mas aí vamos embora, vai, e pegou aquela carvalho e pinta e vai embora, e vai. Lá na frente, falei, Deus, cadê o posto, Senhor? Tem que ter um posto de saber de estrada, e quem disse que achava um posto? Aí você olha que subir desse, depois dessa subida tinha outra subida, mas posto, bem nada, e vai, falei, Jesus, ajuda a gente a chegar, pai, e o ponteiro encostou lá, dormiu, verdadeiramente deitou. E você fica assim, vai parar, você já imagina, né? Se der um tranquinho é porque está zerado mesmo, e vai. E continuou, Jesus, cadê a cidade? Vai, onde tem? De repente, lá na frente, uma luzinha, deve ser ali, entrada para São José. Falei, Jesus, obrigado. Cadê a cidade? Não tem que andar um pouco mais. Eu falei, Jesus, ajuda nós, leva nós na força do vento, meu pai. Caminhando, foi embora. Chegou no primeiro posto, o camarada falou, acabou de fechar. Eu falei, pelo amor de Deus, moço, eu estou precisando. Foi do outro lado da cidade. Eu falei, não pode, não faz isso. Aí conseguiu chegar. Encostei e falei, glória a Deus, aleluia. E o rapaz perguntou, quanto? Eu falei, enche isso aí, põe até a tampa, enche. Bota a gasolina, enche, põe mais. Mas deixa encher esse negócio. Encheu o tanque. Tanque cheio, como que a gente sai dali agora? Estamos com o tanque cheio. A fé é como um tanque cheio, você anda tranquilo, aliviado, despreocupado.
Sem fé é impossível. Você não vai conseguir andar bem. A preocupação vem, e se não der certo, e se falhar, e se eu não conseguir, e se, meu Deus do céu, a ansiedade toma conta, porque o coração, imagina ele como um reservatório, não está cheio de fé. E é preciso estar. Aqui diz a Bíblia que sem fé é impossível, você vai em algum momento fracassar. Não que você queira, mas sem a fé eu passo a viver no natural. No natural a gente foge, no natural você se acovarda, tem medo das coisas. Naturalmente falando, a gente tem medo. Se surge uma doença, você tem medo da doença. Surge uma notícia ruim, você foge. É o medo, o homem natural ele foge. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia ensina sobre isso. Tanto que Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Não é uma luta física, mas são armas o quê? Espirituais, poderosas em Deus. Essas armas não são oferecidas ou fornecidas pela fé. Seu coração se enche da palavra, se enche do poder de Deus, e você luta, batalha com o coração cheio de fé. Sem fé, impossível. Pastor, por que é que eu não tenho fé? Porque ela vem por ouvir a palavra. Mas eu tenho ouvido a palavra, eu tenho assistido os cultos, eu assisto na nossa TV diariamente, eu estou lá ligado, tudo bem. Existe algo mais. Vamos lá para Romanos, capítulo 10, versículo 16. Você vai dizer, é o 17, não é o 16 mesmo. Romanos 10, 16. O 17 é o que a gente conhece, que fala sobre a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. No Romanos 10, 16, diz a Bíblia. Aí vamos entender que Deus trata a gente, novamente, já comentei sobre isso. A fé é algo individual, é para cada um. A sua fé é a sua fé, a minha fé é a minha fé. A fé que você tem serve para você. Eu posso te ajudar com a minha fé, mas eu tenho essa fé. Você tem a sua fé. E para que a gente tenha fé, antes de qualquer coisa, o versículo diz assim, Romanos 10, 16, já encontraram? Quem encontrou, diga amém? Diz a Bíblia, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Irmãos, muitos entre nós, vamos dizer assim, têm estado perdido, sem direção, sem força para lutar. Por quê? Porque não estão obedecendo ao Evangelho. Obedecer é se submeter à vontade dEle. É quando eu ouço a palavra de Deus e eu entendo que aquela palavra tem o poder de me governar, de me dominar, de me instruir, e eu posso andar sob a orientação daquela palavra. Você reconhece a autoridade daquela palavra para você, da palavra de Deus. Você se sujeita à palavra, você ouviu, seja o que for. O que Deus falar ao seu coração se torna uma lei. Deus, eu me submeto. Às vezes a pessoa diz assim, Deus, eu me coloco inteiramente à sua disposição. Mas é de verdade isso? Deus, eis-me aqui para o que tu quiseres. É de verdade isso? Lembre-se que obedecer a Deus envolve o quê? Renúncia de algo. Você vai renunciar à sua vontade. E nem sempre renunciar à nossa vontade é bom, é agradável. Você vai renunciar a algo para poder cumprir a vontade de Deus. Porém, se você obedecer, se sujeitar àquela palavra, ela tem poder de nos abençoar, de nos levar àquele destino, àquele alvo traçado por Deus em nosso coração. Foi a palavra que me revelou que eu deveria chegar em tal lugar. E você se submete a ela. Deus, eu vou seguir a tua palavra. E seguir a palavra de Deus nem sempre quer dizer você seguir, vamos dizer assim, a ordem natural, ou quase sempre não será. A lógica, não. É você obedecer o que a Bíblia diz. Fazer o que a palavra de Deus diz. Independente se aquilo aos nossos olhos naturais está certo ou não. Mas assim diz a palavra, então estamos dentro. É assim que a palavra de Deus ensina, então esse será o caminho. Você se submete à vontade dEle, sem questionar e sem duvidar. Até porque Romanos diz que a vontade de Deus para nós, ela é sempre o quê? Alguém lembra? Boa, o que mais? Perfeito, o que mais? É agradável, então não se preocupe. Se você tem que se submeter a Ele, e aos seus olhos aquilo parece não ser a coisa mais lógica, mas se submeta. Por quê? A vontade dEle é boa
é agradável e é perfeito. Então fica tranquilo. Você vai ter um fim maravilhoso. Você vai chegar ao seu objetivo. Vai alcançar a realização, que a palavra de Deus diz que você irá alcançar. Para isso, devemos nos submetermos a Deus. Mas Isaías diz: Senhor, mas nem todos obedecem. E essa palavra se cumpre em nossos dias. Diga amém? Nem todos obedecem. Se Deus jogasse a bênção para todos nós, a igreja, mas não é assim, é individual. Ele fala comigo e fala contigo. A fé é sua, Deus dá a palavra ao seu coração e você tem que executar essa palavra e viver essa fé. Deus deu fé ao seu coração, Ele revelou algo, é algo individual. Se você não colocar a palavra de Deus em ação, você não conseguirá chegar onde você gostaria de chegar, onde o Deus planejou que você chegasse. E com a palavra, você chega e chega tranquilo. Você alcança a bênção e glorifica o nome dEle. Comentei nos cursos anteriores o seguinte: Deus, quando põe algo no coração da gente, Ele não mostra o que vai acontecer na caminhada. Foi o caso que eu falei da gasolina. Você tem que estar preparado. Esteja com o tanque cheio. Comunhão com a palavra. Comunhão com Deus para chegar. Deus pôs aquela palavra no coração. Não pense você: Deus falou no meu coração que eu vou casar e ser feliz. Glória a Deus. Mas Ele não vai te contar todo o processo dessa felicidade. Deus pôs no meu coração que eu vou montar uma empresa e vai ser a mais próspera da cidade. Tudo bem, mas Ele não lhe conta os detalhes da caminhada até ela chegar a ser a mais próspera. Sabe por que Ele não conta? Sabe por quê? Porque se Ele contar, você desiste. Se Ele lhe contar o plano, você desiste. Quantos na Bíblia receberam essa missão, porém, eles se depararam com pedras no caminho, com obstáculos gigantescos, coisas, até família contra. E se Deus contasse antes, a pessoa diz: o quê? Estou fora. Mas tu serás uma bênção. Sou nada, bênção é aqui, quietinho. Então Ele não conta. Ele diz que você será uma bênção, porém, você precisa se submeter à vontade dEle e acabou. Você se coloca na obediência à palavra e caminha na fé. Cada obstáculo que surgir, você vai precisar do que para vencer? Fé, combustível, convicção. E a fé te traz ousadia, e lembra lá do tanque cheio? Te traz estabilidade. Você continua a jornada feliz, cantando. Você nem pensa em gasolina, você nem pensa em problema se a fé está no seu coração. Mas se ela fugiu do coração, você só pensa em problema, só pensa em dar errado, só pensa em fracassar, porque a fé fugiu, escapou, esvaziou. Então encha esse tanque, espiritualmente falando, o seu coração com a palavra novamente, a ponto de você visualizar o teu alvo e dizer: vai dar certo, vou conseguir. Teu coração está cheio de fé. Sem fé, o que a Bíblia diz? Impossível. Não vai conseguir. Você vai parar pelo caminho. Você não vai chegar ao local já determinado por Deus. Pastor, o que eu faço? Peça para Deus. Aí vem o Mateus agora 6, versículo 11. Mateus capítulo 6, versículo 11. Oração ensinada pelo Senhor. Nós só iremos ler uma parte da oração, as outras ficam para outro dia. Até porque a gente vai entender isso no versículo. Mateus 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Podemos ler sim ou não, pessoal? Mateus 6, versículo 11. Vamos ler juntos? Conhecidíssimo, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Amém? Quem ensinou isso? Jesus. Ele diz que você deve pedir isso para Deus. Pai, dá-nos o alimento. Pão é alimento. É para saciar a fome, para você ter resistência, para você não perder a visão. Tudo é alimento que faz. Para você continuar vivendo, batalhando, trabalhando. Você precisa estar forte. Ele diz: peça para Deus: Pai, dá-nos o pão de cada dia. Tem pessoas pedindo o pão do mês inteiro. Desnecessário. Jesus ensinou a pedir o pão de cada dia. Todos os dias você compra pão para comer, não compra? Se você não compra, tem alguém que compra para você, porque tem alguém que vai falar: não come pão. É só como exemplo.
Todos os dias. Vamos dizer que você compre por dia 10 pãezinhos. Não, pastor, é 5. Esquece, é só para dar exemplos. 10 pãezinhos. Você compra todos os dias. Aí você diz, não quero voltar aqui na padaria, mas não. Eu vou comprar para o mês todo. Vê aí 310 pãezinhos para mim. Pode fazer isso. Pode. Você compra lá 300, o dono da padaria vai falar assim, poxa, se tiver uns 15 igual esse aí, tá bom demais hoje. Pode comprar. Mas é viável fazer isso? Por quê? Vai acontecer o que com os pães? Vai endurecer, embolorar, o que mais? Só vai servir para torrar, o irmão falou. Isso é no comer. Lá no final, meu filho, você mata até boi jogando na testa aquele pão. Entenda o seguinte, você vai ficar com pão velho na sua casa, pão, meu pão ainda não sabe, fica murcho, não adianta, embolorado, chega alguém na sua casa, tem uma coisa, tem pão velho, tem pão murcho, tem pão bolorento, quem vai comer na sua casa? Nem você vai comer, porque o pão se compra para cada dia, se compra cada dia. Jesus diz, peça para Deus, mas eu quero as bênçãos na vida inteira, você vai perder a maioria. Eu quero me encher da palavra para a minha vida toda. Você vai perder a maioria, você vai esquecer tudo. Pratique aquilo que Deus está te dando hoje. Viva a fé que você tem agora. Não, eu vou começar a usar minha fé quando eu estiver com a fé até o último dia da minha vida. Então você vai perder a maioria. Você vai esquecer, vai desperdiçar pão. Vai desperdiçar comida. Porque Deus te alimentou e você não usou. E se você crer, se eu crer na palavra de Deus, se nós crermos na palavra, Ele irá nos dar o pão de cada dia. Não fique preocupado com amanhã. O pão de amanhã está pronto para amanhã. Hoje você pede, Deus, dá-me o pão desse dia, a força que eu preciso para hoje, a sabedoria que eu preciso, a capacidade que eu preciso, Ele vai te dar para hoje. E amanhã? Ele continuará sendo seu Deus. Ele diz, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amanhã você fale comigo, dá-me o pão de cada dia. Deus, hoje eu preciso de força para vencer esse problema. Ele vai te dar. Não há necessidade do desespero, de perder a calma, a paciência. Coloque a fé na palavra. Jesus foi quem disse. Esvaziou o tanque. Veio a preocupação, veio o desespero, a ansiedade de não conseguir chegar, de não ser curado. Pastor, eu estou tão desesperado, que tem gente desesperada e tenta usar a fé, não funciona. Tivemos um testemunho bonito hoje. Esse rapaz vai gravar até a novela da vida real, lindo o testemunho dele. Estava com câncer, veio procurar ajuda na igreja, falou do problema, contou o problema. Colocamos oração, os pastores e alguns obreiros foram até a casa dele orar também. Hoje ele contou aqui para a gente. Esse pastor, comecei o tratamento, mas de cabeça erguida, o pai, não sei se o pai está aqui, mas ele disse assim, olha, começamos uma batalha por ele, mas eu não estou desanimado, porque eu sei que Deus é maior. Deus vai curar meu filho, eu sei que Deus é mais poderoso do que essa doença, Deus é poderoso. E começou a batalha e oração, o médico e tal, passando tratamento, batalha, e ele orando, Deus é maior. Hoje o rapaz estava aqui sentado daquele lado, contou o testemunho, que o médico disse com as palavras dele, você está curado. Suspendeu o tratamento dele. Você está curado, a palavra foi essa, você está curado. Quantas pessoas fogem dos problemas? Não tem doença, não tem nada, em nome de Jesus não tem nada. Mas o que é isso? Vamos enfrentar essa batalha? Em nome de Jesus eu não tenho nada. Mas como é que você está? Estou mal, mas não tem nada não. Irmãos, vamos entrar na fé. Está faltando fé, você fica com medo do problema, medo da enfermidade, medo dos demônios. Deus, me dê o pão desse dia para enfrentar esse demônio, para enfrentar essa doença, me alimenta, Ele vai te alimentar. Se Ele mandou pedir, como que Ele não vai dar? Peça o pão de cada dia, eu não tenho fé. Então Deus, me dê o pão para ficar forte e batalhar contra esse demônio, seja doença, ou seja miséria, seja qualquer desconforto da sua vida. Deus, me dê o pão para enfrentar essa batalha, e Ele diz que Deus vai te dar. Você vai se sentir valente a cada manhã, a cada dia, você vai confiar em Deus, todos os dias, eu terei o suprimento espiritual para enfrentar os problemas e os vencer. Diga amém, pessoal? Peça para Deus, hoje, peça ainda hoje, Deus me dê o pão,
Ah, mas o coração desesperou. Falta fé. A palavra é alimento. Deus me deu o alimento de hoje. Vamos agora para Provérbios, capítulo 30, versículo 7. Provérbios, capítulo 30, Provérbios é depois do Salmo, e aí vem o capítulo 30, versículo 7. Já encontraram? Sim ou não? Sim? 30, versículo 7. Duas coisas te pedi, não as negues, antes que morra. Versículo 8. Afasta de mim a vaidade, e a palavra o quê? Mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Tem uma tradução que fala diferente aí. Que for necessário. Ele diz para Deus o seguinte: eu te peço, não me negue. Aí alguém vai dizer assim, esse camarada, o nome dele é Agur. Um camarada que é Agur. Tem alguma irmã grávida, aí você coloca o nome de Agur. Aí vem o outro filhinho, Agur segundo. Terceiro filho, Agurzinho. Aí fica aquela agulhada dentro de casa, aquela aguraiada. Entenda só uma coisa. Pastor, esse camarada é totalmente sem fé, né? Não. A fé é pessoal. A sua fé é a sua fé, a minha fé é a minha fé. Tem gente que tem fé, e a Bíblia fala sobre isso. Uns têm fé que se pode comer de tudo, outros dizem que só pode comer legumes. Respeite a fé de cada um. Tem pessoas que dizem assim, se eu comer pimentão, eu passo mal a semana inteira. Respeite a fé da pessoa que não pode comer pimentão, aí você diz, não, pode comer que não faz mal, mas ela não tem essa fé. Ou diz assim, se eu comer pepino à noite, eu passo mal. O outro fala, pepino à noite, que coisa boa. É a fé da pessoa. Cada um tem uma fé. Não, isso me faz mal. Eu não gosto de comer carne vermelha, eu só como carne branca. Que derrota. Eu gosto de picanha, filho, você é fracassado e não sei o quê. Respeite a fé da pessoa, ela só consegue comer carne branca. A fé é pessoal, não adianta ser. E se a pessoa fizer algo sem fé, então tá bom, você falou que pode comer que você não morre, não, fica tranquilo. Vai pela minha fé, pode comer. Come pepino, come o que mais que eu falei? Pimentão, mistura tudo, pimentão e carne, joga tudo aí, joga dentro. Daqui a pouco você começa a ficar verde, cai, bum, morre. Você não tinha fé para fazer aquilo. Você não tinha fé para fazer o que a pessoa lhe orientou. E fé vem ao coração quando se ouve o quê? A palavra, a fé dele era essa. Ele disse, Senhor, eu te peço duas coisas. Não negues a mim aqui nessa vida. Você tem que me dar essas duas coisas. Aí ele fala da vaidade, afaste de mim a vaidade. E uma coisa puxa a outra aqui. Vaidade e a palavra mentirosa. Deus, afaste de mim, não quero ter palavra mentirosa. Minha palavra tem que ser a verdade. Tem que ser palavra verdadeira. Aí ele diz assim, não me des nem a pobreza e também nem a riqueza. Eu não quero nenhum e nem outro. Pastor, por que ele não queria a riqueza? Porque a fé dele era esta. E ele explica no versículo 9 o motivo. Versículo 9. Para que, porventura, de farto, te não negue e diga, quem é o Senhor? Olha que coisa séria. Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus, do seu nome. Então não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Me dê o pão que me é necessário. Era a fé dele, eu quero o que é necessário. Aí eu te pergunto o seguinte, qual é esse pão que é necessário? Jesus falou dele, dá-me o pão cada dia. E que pão é o necessário? É você poder comprar e pagar, isso é o pão necessário. Pastor, eu já estou comprando faz 3 meses, não pago. Peça o pão necessário, porque como é que você não tem condição de pagar? Pão necessário não é miséria, não. Pão necessário é você poder vestir e pagar suas vestes, poder trabalhar e se manter no trabalho, é poder comprar, pagar.
Se você vai sair com sua família, seja digno de sair com sua família, é o pão necessário. Pastor, eu preciso fazer uma viagem com a minha família, nunca consigo. Por quê? Porque o dinheiro não dá. Pede para ele o pão necessário, sua família merece também passear, não no domingo, tá? Na hora do culto. Você vê outro dia. Mas, o que acontece? É o pão necessário. Isso não me dê a riqueza. A riqueza vai mexer comigo, ele diz. Eu vou me voltar contra o Senhor, olha o que ele diz. Para que de fato, uma pessoa disse assim, pastor, essa palavra falou comigo, porque eu comecei a melhorar de vida, eu dei as costas para Deus. Não, ele não falou dei as costas, comecei a melhorar de vida, eu comecei a esfriar, eu percebi que eu comecei a esfriar. Viu como que é a fé pessoal? Eu comecei a melhorar de vida, eu comecei a esfriar. Eu estava numa luta na igreja, eu orava, eu buscava Deus, eu clamava, eu chorava, comecei a melhorar de vida, eu comecei a esfriar na fé. Já não orava tanto, já não frequentava os mesmos cultos, já fui tirando o pé do acelerador. E ele falou, chorando. Eu falei, mas Deus tem misericórdia de mim, eu voltei. Não me dê a riqueza, esse aqui diz, porque vai acontecer isso. Eu vou olhar para Deus, que Deus? Igreja? Para que igreja? Eu não tenho falta de nada. Vai buscar Deus para quê? Não está faltando nada. Isso, para que de fato eu não venha dizer, olha que ingratidão. E ele conhecia-se, a sua estrutura. Eu vou dizer, para que Deus? Então eu não quero que isso aconteça, então não me dê a riqueza. No sentido, milhões. Pastor, mas eu gostaria que ele me desse a riqueza. Então se prepare para não abandoná-lo. Porque senão, ou então você vai ter que fazer o caminho de volta. Você pode subir, mas também vai ter que voltar. E muitos já provaram isso. Aí a pessoa vai se excusar dizendo assim, não, mas isso é normal, a vida tem seus altos, a Bíblia fala isso. Mas nós criamos essas regras para poder justificar. Justifica, não, mas a vida tem altos e baixos, criamos uma regrinha ali básica para dar o escape. Criamos, é altos e baixos. Uma hora você está em cima, você não sabia que o mundo é uma, como é que chama, roda gigante? Uma hora você está em cima, outra. A Bíblia diz que você não está no mundo, e agora? Você não é desse mundo, Jesus falou. Então, roda gigante aqui, e você voando aqui por cima. Porque você é de Jesus. Que negócio é esse, ficar na roda gigante? Uma hora em cima, outra hora embaixo? Isso é invenção. Para a pessoa justificar que foi que desceu. Ele diz que a bênção de Deus enriquece, e não... Quem acrescenta as dores somos nós, com as nossas atitudes, como essa aqui. Deus, que Deus? Igreja, que igreja? Mas hoje é de culto da igreja. Culto? Como assim? Bíblia? Não. Ele disse, então não me dê a riqueza, que eu não tenho estrutura para isso. Quanto mais você prosperar e crescer, lembre-se que, pastor, o negócio é crescer muito. O negócio é crescer muito e manter-se nessa posição. Crescer e cair não adianta. É crescer e manter. E para manter, é como imaginar um edifício de 102 andares. É alto, alto. O negócio não é fazer isso é fácil, ir jogando para cima. O negócio é base para manter ele de pé. Se você construir uma base, uma comunhão com Deus, que você vai se manter de pé para sempre, glória a Deus, fica aí. É um chamado que você tem, você vai permanecer de pé. Esse aqui já assumiu. Eu não tenho. Se me der, eu vou dar as costas. Por outro lado, ele diz, também não me dê a pobreza. Porque se eu estiver na miséria, eu vou roubar. Na necessidade. Pastor, que idiotice, como é que a pessoa vai roubar? A necessidade. A necessidade faz a pessoa fazer coisa absurda. Sim ou não? Lembra daquele filme? Eu fugi o nome do filme, dos vivos. A Cordilheira dos Andes, como é que é o nome do filme? É vivos mesmo, né? Estou certo, poxa. É que os irmãos falaram outro nome aqui de manhã. Na necessidade que eles estavam, os companheiros morreram congelados, e aqueles que para sobreviver fizeram o quê? Comeram a carne dos amigos. Cortaram, e esse filme é real, hein? Cortaram a carne do amigo, o cara é saboroso a carne dele, né? Comeram carne humana. Quem é que tem coragem de comer carne humana? A necessidade fez eles comerem. Tem gente que diz assim, eu jamais comeria carne de gambá, credo, que nojo. Se você chegar ao extremo da fome, você vai dizer, que gambá maravilhoso.
Carne de cobra eu jamais comeria. Você vai ter a perguntar: qual a espécie? Jararaca? Ah, vou criar esse bicho. Vai ser bom assim? É a fome. É a dificuldade que faz a pessoa agir assim. Ele diz: Senhor, não me dê a pobreza. Porque se eu ficar na miséria, eu vou desprezar a palavra do mesmo jeito. Eu vou roubar. E ele diz então: me dê... o pão para cada dia. Mantém-me com a minha porção diária, para eu não passar necessidade. Então, isso entende que Deus não quer, Ele não é a favor que alguém passe necessidade. Pelo contrário, né? Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades, todas elas. Porém, você tem que invocar: Deus, me dê o pão da minha porção diária. Ele falou: me dê o meu pão, eu quero comer, vestir, trabalhar, ser feliz, ter paz, alegria, viver com a minha família, ter uma vida em paz. Isso para mim é tudo. Basta o pão de cada dia, para mim. Basta. Quanto à questão de milhões, ser milionário, é chamado. E quem Deus chama, Ele dá estrutura também. Se você tiver, vá também, mas nunca dê as costas para o Senhor, porque se você der as costas para Ele, você estará desamparado. Não dê as costas para Ele. Se der, você estará desamparado. Costas para Deus, cara a cara com o inimigo. Não abandone a palavra jamais. Lute, batalhe, creia, peça o pão de cada dia, mas se mantenha no foco divino, na vontade de Deus. Diga amém, pessoal. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Que bênção. Tome posse da palavra de Deus. Que o Senhor seja contigo.